Fala meus brothers e minhas sisters, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre dividend yield, como você pode analisar, como você vai calcular, o que você tem que olhar para ver se é um dividendo sustentável ou não e como você pode ali na sua carteira de investimentos, como vai ser o tratamento assim de quando você for investir em uma empresa, se você vai colocar dividendos ou crescimentos. Eu vou trazer um parâmetro geral mostrando o benefício de um e de outro, só para você entender e distinguir e saber na hora de investir se vai valer a pena ou não fazer um investimento com base no dividendo, tá? Então basicamente o nosso conteúdo vai ser assim, um conteúdo bem direto e rápido, tá? O cálculo do dividend yield, eu acho que a grande maioria sabe fazer, mas trazendo aqui de exemplo, para você calcular um dividend yield, você pega os dividendos pagos nos últimos 12 meses, toda a remuneração, dividendo ou juros sobre capital próprio e faz a divisão pelo preço atual da cotação no mercado. Então, só para efeitos didáticos, um exemplo básico aqui, se uma empresa ela pagou R$1 nos últimos 12 meses e o preço atual dela no mercado está de R$10, você vai pegar o quê? R$1 vai dividir por R$10 e vai multiplicar por 100 para você encontrar essa porcentagem. Ou seja, essa empresa vai ter um dividend yield de 10%, tá? Primeira coisa que você tem que olhar e tomar cuidado. Nesse caso, o dividend yield ele é calculado no passado, nos últimos 12 meses. E você tem que entender que o padrão comportamental da bolsa é a expectativa futura. Ou seja, o que essa empresa vai conseguir entregar para daqui 12 meses, 24 meses, daqui 5 anos. Ou seja, normalmente na bolsa de valores, os grandes players aí, eles estão olhando o retorno esperado no futuro, o projetado. Aí que está um dos erros, uma das preocupações em você olhar só o dividend yield como base nos últimos 12 meses. Por quê? Pode ter distorções, uma empresa pode estar perdendo os fundamentos e o projetado para que nos 12 meses seguintes ela pague bem menos, tá? Então você tem que olhar isso de cara, olhar como que é essa substância a longo prazo do dividendo dessa empresa. O que você pode fazer? Olhar um horizonte de anos, ver como que é a distribuição dessa empresa. Se ela está pagando hoje em dia 10% ao ano de dividendo, mas ano passado, retrasado, os 4 últimos anos ela pagou 1, 2%, tem alguma coisa errada. Aí que você deve olhar o quê? Fatos não recorrentes que pode ter impactado esse dividendo. Por exemplo, a empresa ela tem uma operação, ela vendeu uma fábrica e entrou muito dinheiro em caixa e a empresa, o que ela fez? Ela resolveu distribuir. E com isso, um ano ali vai ter um boom, a empresa pagando 20% de dividend yield, só que a empresa não tem essa característica de pagar sempre esses 20%. Que o investidor amador vai lá, compra essa empresa, só porque olhou de forma rápida, ela paga 20% de dividend yield. Ou seja, eu vou investir, eu vou estar todo ano ganhando 20%. Não, você comprou em cima dos fundamentos errados. A empresa não paga isso, ela vai pagar 1, 2% ao ano, só que por conta de um fato não recorrente, esse indicador ele ficou muito fora do padrão, teve um desvio padrão e isso aí acarreta em mau investimento. Então você tem que olhar o horizonte de longo prazo do dividendo da empresa, entender um pouco a empresa e ver se o dividendo dela é recorrente ou não recorrente, tá? Isso é fundamental na hora de você fazer a análise de uma empresa. E o segundo ponto que é bom você olhar também é o payout, tá? O payout seria basicamente uma saúde assim do dividendo. O que seria o payout? Por exemplo, a empresa ela lucrou R$100 mil ali em um ano, tá? Ela lucrou R$100 mil das suas operações, teve 100 mil de lucro líquido. Só que desses 100 mil de lucro líquido, ela distribuiu para os seus acionistas R$10 mil, tá? Ou seja, se você fazer a divisão dos 10 mil distribuídos em forma de dividendos por 100 mil de lucro líquido, você vai ter um payout de 10%. Ou seja, apenas 10% do que ela lucrou, ela voltou para o acionista em forma de dividendos. O outro restante, provavelmente, ela vai investir na operação. Então é bom você olhar a saúde do payout, porque empresas com payouts muito alto, 100%, 80%, 70%, é perigoso em meios à crise a empresa não conseguir manter ali um dividendo interessante. Então é bom você olhar essa saúde do payout para ver se está muito alto ou está muito baixa. E também tem casos da empresa pagar mais de 100%, ou seja, ela paga mais do que lucrou num período ali. Às vezes tem caixa guardado, enfim, foi distribuiu mais e também não pode ser um dividendo saudável a longo prazo. Então o payout é muito bom para você analisar na hora de fazer o investimento com base ali no dividend yield. E o terceiro, como eu exemplifiquei aqui, mas só reforçando, é o falso dividendo, né? Igual eu falei, os dividendos eles são calculados em cima dos últimos 12 meses. Se, por exemplo, a empresa pagou os R$1 nos últimos 12 meses e ela valia R$10, só que por algum caso ali que aconteceu, a empresa despencou a sua cotação de R$10, ela foi para R$5, aquele dividend yield que era calculado com base nos últimos 12 meses saiu de 10% para 20%, dobrou. Por quê? A cotação caiu.
Como a cotação entra na conta, como eu falei para você calcular é os dividendos dos últimos 12 meses dividido pelo preço da cota, se tem variação no preço da cota, esse dividendo vai estar sempre tendo distorções. Então, como eu falei e batendo na tecla, toma cuidado com essas distorções, você tem que ser analítico ali na hora de fazer o investimento e não só olhar agora o que está na tela ali do dividend yield, você tem que ver o histórico e tentar entender o que está acontecendo. Isso é muito importante para você não fazer um mau investimento em cima do dividend yield. E beleza, como que você pode montar uma estrutura de carteira em cima de dividendos e crescimentos, tá? O que você tem que entender? Uma carteira, ela pode ter as duas, ela não precisa ser só dividendo ou só crescimento. É bom você fazer uma proporção, uma ponderação de acordo com os seus objetivos, tá? Eu sempre falo isso e sempre vou continuar falando. Não existe uma carteira ideal. A carteira ideal é o seu objetivo. O que você quer? Você quer mais dividendos? Quer mais renda? Uma carteira mais previsível? Cara, vai de foco em empresas seguras, que pagam bons dividendos, enfim, empresas mais previsíveis. Só que se você quer colocar cereja do bolo em cima da sua carteira, seria empresas de crescimento. Essas empresas de crescimento têm como características não pagar grandes dividendos, só que ela vai trazer grandes retornos para sua carteira assim no horizonte de longo prazo. Só que ela vai trazer um beta maior. Um beta seria basicamente a variação de preço, tá? E nem por isso só, né, porque ela vai ser muito variável de preço, que ela vai ter maior risco. Mas é um tipo de segmento crescimento que varia muito a cada trimestre. Os preços variam bastante, tanto para cima, tanto para baixo. Historicamente, empresas de crescimento, elas têm um retorno maior. A gente consegue ver isso muito bem, por exemplo, na Amazon, que é a empresa mais valiosa do mundo. Se você olhar a cotação dela em 1997, era 1,73 dólares. Agora em 2021, essa mesma cotação está 3.409,02 dólares. Ou seja, a empresa ela não paga dividendos. Só que a empresa ela é tão boa em aplicar o capital dela bem, ela tem uma valorização gigantesca. Ela não paga dividendos, só que ela dá muita valorização. E o mesmo caso a Google. Se você for ver ali em 2004, a Google valia 54,16 dólares. E em 2021 é 2.827,36 dólares cada ação. Ou seja, aí vocês podem ver duas empresas que não pagaram dividendos, só que teve uma valorização de mais de 1.000, 2.000%. Então, são empresas que entregam muito resultado para o seu acionista. E isso que você tem que, na hora de ponderar uma carteira entre dividendos e crescimentos, olhar. Ou seja, tem empresas que não vão pagar dividendos. Elas não vão pagar dividendos, mas isso é bom para você, porque essa empresa ela aplica tão bem o capital dela, ela consegue aplicar com tanta eficiência, trazer tanto benefício para a sociedade e para a companhia, que ela traz esse retorno para você em forma de valorização. O seu patrimônio valorizou junto com a empresa. Então isso que você tem que olhar na hora de estruturar uma carteira. E eu particularmente, na minha metodologia, eu gosto de colocar um pouco desse tipo de empresa na minha carteira, porque são empresas que não vão me dar os dividendos, a renda mensal ali, a renda passiva, só que ela vai me trazer muito retorno no horizonte de longo prazo, como foi o caso da Amazon e da Google. Esse caso que você tem que ponderar e ser mais analítico na hora de uma montagem de carteira e na análise de uma empresa, tá? Você tem que entender a característica da empresa, o segmento que ela tá e com isso tomar uma decisão bem interessante. Qual a proporção que você pode colocar? Cara, coloca 10% em crescimento. É uma porcentagem pequena, mas se vir dar muito resultado, essa proporção vai trazer uma rentabilidade muito alta para sua carteira. Então, essas coisas que você tem que entender na hora de analisar dividendos e crescimento e estruturação de carteira, para você conseguir no longo prazo ter um retorno maior, tá bom? Mas no mais é isso sobre os dividendos que eu queria falar, dividendos, crescimentos, como analisar. Era isso. Se você gostou desse tipo de conteúdo, cara, deixa o like, se inscreva no nosso canal. E eu sou Jonas Rocha, criador aqui do Brother Investidor. Tamo junto, até o próximo vídeo.